Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sabe aquela fase da vida em que o sono, de repente, parece que vira um desafio? Pois é, para muitas mulheres, com a chegada da menopausa, isso se torna uma realidade. Mas por que isso acontece? Hoje, a gente vai mergulhar numa análise científica que mostra uma ligação surpreendente entre a menopausa, as noites mal dormidas e um fator que, olha, a balança nem sempre consegue mostrar. Pois é, essa é a pergunta de milhões, né? E não se trata só daqueles sintomas mais falados, como os calores. Parece que a qualidade do sono em si, a capacidade de descansar de verdade, simplesmente desanda. Vamos entender o que a ciência tem a dizer sobre essa queixa tão comum. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, dá uma olhada nesses números. Antes da menopausa, cerca de 36% das mulheres já relatam sintomas de apneia do sono. Agora, olha o salto. Depois da menopausa, esse número pula para mais de 53%. É um aumento gigantesco, e foi exatamente isso que chamou a atenção dos cientistas. Então, o que isso nos diz? Que não é só uma impressão, não é coincidência. A ciência foi lá e comprovou. Existe sim uma ligação direta e muito forte entre a menopausa e essa piora na qualidade do sono. E a análise vai ainda mais fundo. Pensa só, mesmo quando os pesquisadores tiraram da conta outros fatores, como peso, se a pessoa fuma ou tem outras doenças, a menopausa sozinha já aumenta em 57% a chance de ter sintomas de apneia. Isso é um sinal claro de que tem algum mecanismo biológico importante acontecendo por trás disso. Ok, então a gente já sabe que a conexão existe. A grande pergunta passou a ser por quê? Qual é a causa? E o suspeito número um, claro, era o ganho de peso. Mas, como numa boa história de mistério, a investigação científica mostrou que a resposta era bem mais complexa do que um simples número na balança. E a gente pode confiar nessa descoberta porque a metodologia por trás dela foi super rigorosa. Os cientistas usaram dados de uma pesquisa nacional gigante, a NINANS, e foram filtrando milhares de participantes até chegar num grupo bem específico de quase 1.500 mulheres. Isso garante que os resultados sejam precisos e confiáveis. E como em toda investigação, eles foram atrás do suspeito mais óbvio primeiro, o índice de massa corporal, o famoso IMC. Todo mundo sabe que ganhar peso é um fator de risco para a apneia. E como muitas mulheres percebem um aumento de peso na menopausa, parecia a explicação perfeita, né? E é aqui que a história tem uma reviravolta daquelas. Quando compararam os dois grupos, os pesquisadores viram que, sim, as mulheres na pós-menopausa tinham um IMC um pouquinho maior, mas a diferença era tão pequena que estatisticamente ela não era relevante. Ou seja, o suspeito óbvio não era o culpado principal. Ele não explicava aquele salto enorme no risco de apneia. Bom, se não era o peso total, o que era então? A investigação precisou cavar mais fundo e acabou revelando um culpado oculto. Um tipo de gordura que não aparece na balança do mesmo jeito, mas que tem um impacto gigantesco na nossa saúde. Vamos conhecer a tal da gordura visceral. A chave para entender esse mistério é saber que nem toda gordura é igual. Sabe, tem a gordura subcutânea, aquela que fica logo abaixo da pele. Mas a gordura visceral, essa é outra história. Ela é mais profunda, fica lá no meio dos nossos órgãos vitais e é metabolicamente muito, mas muito mais ativa. E como essa análise descobriu, ela também é mais perigosa para nossa respiração durante o sono. Essa tabela aqui praticamente grita a resposta para a gente. Olha só, enquanto o IMC, o peso total, quase não mudou de um grupo para o outro, a quantidade de gordura visceral aumentou mais de 50% depois da menopausa. E essa diferença, sim, é estatisticamente indiscutível. A verdadeira história está aqui, preto no branco. E o impacto disso é chocante. Mesmo controlando todos os outros fatores possíveis, o acúmulo de gordura visceral foi associado a um risco quase 4 vezes maior de ter sintomas de apneia do sono. É um fator de risco gigantesco. Não é pouca coisa. Tá, então a gente identificou o culpado. Mas os cientistas não pararam por aí. Eles quiseram ir além e colocar um número nisso. Eles queriam saber o quanto, exatamente, essa gordura visceral é responsável por ligar a menopausa à apneia do sono. E eles conseguiram quantificar. Olha que incrível, quase 30% de todo o risco aumentado de apneia na menopausa é causado diretamente pelo acúmulo de gordura visceral. Ela funciona literalmente como uma ponte, conectando as mudanças hormonais com os problemas de respiração à noite. Entender o problema é o primeiro passo, e um passo super importante. Mas
E agora, o que a gente pode fazer com essa informação? A boa notícia é que a pesquisa não só aponta o dedo para o culpado, mas também ilumina o caminho para soluções práticas e baseadas em ciência. E a chave está aqui, nessa citação que veio direto da conclusão do estudo. Os próprios pesquisadores dizem: olha, a gente já sabe que dieta e exercício funcionam para diminuir a gordura visceral. Então, é por aí o caminho. Essas devem ser as terapias de foco para mulheres na pós-menopausa com esses sintomas. Então, as estratégias de autocuidado, que, claro, devem sempre ser discutidas com um profissional de saúde, são bem diretas. Primeiro, focar numa alimentação balanceada. E segundo, incorporar uma rotina de atividade física. São essas duas frentes que atacam diretamente a causa raiz que o estudo identificou, o acúmulo de gordura visceral. Essa é uma informação que pode de verdade fazer a diferença na vida de alguém. Pense nisso. Compartilhar essa análise pode ser a ajuda que uma amiga, uma mãe ou uma irmã precisava para entender o que está acontecendo com o sono delas. Conhecimento, afinal, é uma forma de cuidado. E para quem gosta de entender a ciência desse jeito, de forma clara e direta, se inscrever aqui no canal é uma ótima ideia. Toda semana tem conteúdo novo, sempre baseado em estudos, para ajudar a gente a entender melhor nossa saúde e o nosso bem-estar. A gente sabe que uma análise como essa pode gerar ainda mais perguntas. Isso é ótimo. Para quem tiver dúvidas mais específicas sobre distúrbios respiratórios do sono, pode entrar em contato com o especialista que colabora com a gente pelo Instagram, @dr.sergioleite. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Este estudo mostra, com todas as letras, que saúde é algo que vai muito, muito além do nosso peso total. E se a verdadeira chave para um envelhecimento mais saudável, com mais qualidade de vida, estiver justamente em prestar atenção nessas mudanças internas, naquelas que a balança não consegue mostrar? Fica aí o pensamento.